Conquistar um corpo dourado é desejo de quase todo mundo no verão, mas expor-se aos raios solares pode custar um preço muito alto, que vai de queimaduras, descamação até o câncer de pele. Para falar dos cuidados que devemos ter com a pele na estação mais quente do ano, converso agora no estúdio com a dermatologista Magali Brasil. Bom dia, doutora. Bom dia, Ju. Bem-vinda novamente ao Manhã News, aí saindo do feriadão de Natal, bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Então a gente começou no verão, muita gente quer pegar aquele famoso bronzeado, né? O sol é importante para a nossa pele? Sim, o sol é extremamente importante porque ele faz com que o nosso organismo produza hormônios do bem-estar, né? Ele é importante também para a produção de vitamina D, que é, por sua vez, importante para a assimilação do cálcio nos ossos. Então, assim, o sol, ele tem tanto aspectos bons, benignos, quanto malignos. O problema é o excesso do sol, mas, de forma geral, o sol faz muito bem à pele, desde que usado com moderação. Sim, mas agora, verão, muita gente indo para a praia no fim do ano, essa exposição normalmente intensa traz alguns prejuízos, alguns problemas, né? Sim, Ju. A curto e médio prazo, né, nós temos as queimaduras, as manchas de pele, a desidratação da pele. A longo prazo, nós temos alteração na estrutura de sustentação da pele, que são as fibras de colágeno e elastina, e principalmente a estimulação da formação do câncer de pele. Então, ele tem prejuízos a curto, médio e longo prazo, né? Os prejuízos a curto prazo, eles são facilmente controlados em consultório. A longo prazo, o câncer de pele, muitas vezes, ele necessita de uma atenção maior, tanto do dermatologista quanto do cirurgião oncológico. Então, o melhor remédio realmente é a prevenção, né, para evitar que você evolua para uma doença tão grave quanto o câncer de pele. Sim, então agora o cuidado principal nesse período é o protetor solar. Tem diferença protetor, filtro, bloqueador? Olha, protetor e bloqueador solar são, assim, nomes já um pouco mais ultrapassados, né? A gente hoje em dia chama tudo de filtro solar, né? A diferença é que o bloqueador solar, ele tem estruturas na sua composição que refletem a radiação solar, né? Então, geralmente são estruturas como óxido de zinco, né? São as barreiras físicas, né? Os filtros químicos, eles são os conhecidos vulgarmente como filtros solares, que é o que mais se vende em farmácia, né? Geralmente o melhor FPS, fator de proteção solar, é o fator 30, né? Ele chega a filtrar 96% essa radiação ultravioleta, que vai propiciar aí manchas, elastose, câncer de pele no futuro. Então, assim, só que ele protege desde que ele seja reaplicado com uma determinada frequência, né? Claro, principalmente depois que toma um banho no mar ou na piscina, né? Sim, a transpiração do corpo, né? Então, a gente orienta da seguinte maneira: após a exposição solar, durante a exposição solar, você reaplicar o filtro solar a cada 2 ou 3 horas. Caso você entre no mar ou o dia esteja muito quente, né, você esteja transpirando excessivamente, você tem até que diminuir esse intervalo de reposição do filtro solar. Lembrando também que é importante você aplicar o filtro solar em casa e não deixar para aplicação na praia, na piscina. Meia hora antes de você se expor ao sol é um período adequado para você aplicar o produto antes da exposição. A gente comentou do fator 30, né, que é o melhor, mais indicado, mas tem outros fatores, acho que tem até fator 4. Adianta alguma coisa usar um fator desse? Não adianta, é um perigo esse tipo de fator de proteção, geralmente eles estão incluídos em óleos. Para você ter noção, as roupas que a gente usa normalmente, elas têm fator 5. Olha só. Né? Então, se você for observar, você tem uma falsa impressão de que está protegida com fator 4, você acaba ficando mais exposto ao sol e sofrendo mais as consequências a curto, médio e longo prazo dessa radiação, e radiação
ultravioleta. Então, não é correto. O legal, assim, a pessoa quer se bronzear, eu acho até lindo, bonito, pele dourada. Então, o que ela deve fazer? Ela deve se expor ao sol no período da manhã, até as 9 da manhã, 9h30 no máximo. E bem cedinho para a praia, né? Bem cedinho ou no final da tarde. O grande erro das pessoas é querer se bronzear no primeiro dia. Né? Se você tiver uma exposição solar nesses períodos, né, indicados pelo médico, a longo prazo, assim, a médio e longo prazo, você vai bronzear a sua pele. Então você não precisa ficar afoito e querer ficar bronzeado num único dia. Vai de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho você vai ficando dourado. Até com o fator 30 é possível pegar uma corzinha? Sim, sim, é possível, tá? Lembrando que a reaplicação do filtro é fundamental. O que acontece é que muitas vezes a pessoa passa de manhã e fica o dia inteiro exposto ao sol, então, assim, acontecem as queimaduras solares. E muita gente costuma chegar à praia, aos clubes, no horário do almoço. Aquele sol realmente quase impossível. Pra gente que tem pelinha clara, né? Sim, quase impossível de ficar, e o pessoal realmente vai nesse horário. Isso, e aí nesse período do verão são muito comuns as desidratações, né? Conhecidas vulgarmente como insolação, né? Então a pele fica desidratada, a pessoa desidrata, ela perde muito líquido nesse horário do dia, né? Tanto pela transpiração, tanto pela baixa ingestão de líquidos, e aí ela começa a se sentir mal, muita fraqueza, dor no corpo, febre, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse horário de pico do sol. Com certeza. E essa pessoa que infelizmente está com a insolação e com a queimadura, o que deve fazer? Bom, ingestão de líquido abundante, né? Muito creme para reidratar também a pele dela, que provavelmente deve estar queimada e desidratada. Em alguns casos a gente indica alguns anti-inflamatórios, né? Para diminuir o mal-estar, mas isso vai melhorar. E assim, quando o caso é muito grave, às vezes é necessário uma internação hospitalar para reidratação endovenosa, ou seja, soro na veia. E em caso de queimadura leve, tem que tomar algum cuidado? Bastante. Bom, parar a exposição solar, né? Evitar exposição solar naquele período, né? Até a pele se regenerar, que geralmente acontece em 15 dias, 28 dias. Muito creme hidratante, óleo também, as águas termais também ajudam nesse processo, tanto de cicatrização quanto de reidratação da pele. Então são essas as alternativas que o médico dermatologista usa para resolver esse problema temporário. E quando surgem as bolhas? Bom, as bolhas, existe um grande mito em volta delas, né? Muitas pessoas falam para passar creme dental, né? Para furar, receitinhas caseiras. Receitinhas caseiras, clara de ovo, né? Cortar a bolha, né? Tirar a bolha. Então, assim, geralmente nós não mexemos nas bolhas. Em alguns casos, quando a bolha é muito tensa, né, ela é bem assim firme, como uma bexiga bem cheia, nós puncionamos ela para tirar aquele líquido e aquela pressão que gera dor, muita dor no local. Mas em hipótese alguma, nós devemos tirar o teto da bolha, porque isso prejudica o processo de cicatrização e pode também favorecer na formação de uma cicatriz inestética, uma cicatriz feia. E ainda falando nas receitinhas caseiras, doutora, tem aqueles famosos bronzeadores, né? Principalmente aquele de urucum. Isso deve trazer prejuízos enormes para a pele, né? Sim, né? Porque você está aplicando um óleo, então você está favorecendo a penetração da radiação ultravioleta. Então a chance de você ter problemas futuros é muito alta, né? Principalmente esses problemas nós vamos verificar lá por volta dos 40, 50 anos, né? Nessas pessoas que aos 20 abusaram desses óleos bronzeadores, né? Hoje em dia, na indústria cosmética, nós temos os autobronzeadores de uso domiciliar. Sim. Né? Esses produtos, sim, são indicados para uso antes da exposição solar, para a pessoa não chegar na praia com aquele aspecto de mármore, né? Então, ele usa aquilo alguns dias antes, lógico que tem um preparo da pele adequado para você ter um melhor resultado. Esses produtos não são nocivos à pele,
Porém, mesmo com o uso desse autobronzeador na praia, você tem que usar o filtro solar, você tem que se proteger. Agora, nós não indicamos de maneira alguma óleo de urucum, bebidas à base de cola, que são muito comuns, de maneira alguma. E o bronzeamento artificial, aquele feito realmente nas clínicas estéticas? O jet bronze. Sim. Oferece algum risco ou é tranquilo? Não, é tranquilo, desde que a pessoa também saiba cuidar, mantê-lo na sua casa, né? Ou seja, tem que hidratar a pele, usar óleos hidratantes, não achar que a pele está bronzeada, então ela não precisa usar o filtro solar, porque ela precisa, ela deve, tá? Então não influi riscos. O que influi risco também, que é importante a gente lembrar, são as câmaras de autobronzeamento. Sim. Essas estão proibidas atualmente. Gerou muita polêmica, inclusive. Sim, porque aquilo são altas concentrações de radiação ultravioleta, tanto UVA quanto UVB, que são as principais causadoras do câncer de pele, né? Então, existem estudos que comprovam que essas máquinas, elas estimulam a formação desse câncer melanoma e não melanoma, que são, principalmente o melanoma é o pior câncer que existe. Então, assim, está totalmente proibido o uso de câmaras de bronzeamento. Tá certo. E é legal a gente falar também da alimentação. A alimentação favorece o bronzeamento, sim, né, doutora? Sim, principalmente o beta-caroteno, né? Alimentos à base de vitamina E e outras vitaminas que têm poder antioxidante. O beta-caroteno, principalmente encontrado aí em cenoura, beterraba, mamão, ele é muito importante, tanto antes da exposição solar quanto durante, para manter aquele bronzeado por mais tempo. Sem contar que são alimentos saudáveis, fazem bem para outras estruturas do nosso organismo. E para quem pretende pegar uma corzinha nesse fim de ano, qual é o tempo limite para ficar lá exposto ao sol? Tem um horário? Olha, o horário são aqueles, né? Sim, de manhã. Das 7 da manhã, né? Geralmente quando nasce o sol, 6 da manhã até as 9 da manhã, e no final da tarde, a partir das 4 da tarde, né? A concentração de radiação ultravioleta nesses horários, ela é mais baixa. Então, tem risco? Tem, mas é menor. Mas pode, então, ficar aí das 7 às 2 horas? Pode, sem dúvida, direto. E com criança, o cuidado é redobrado? Redobrado. Lembrando que as crianças, os bebezinhos, eles devem usar filtro solar a partir dos 6 meses de idade. De preferência, para os bebezinhos, os filtros solares são os físicos, que são aqueles que são bloqueadores solares, os antigos bloqueadores solares. Hoje nós dividimos como filtros físicos e químicos. Então, para bebês, a gente opta pelos filtros físicos, porque eles são hipoalergênicos e refletem a radiação ultravioleta. Tá? Então, a partir dos 6 meses, procurar sempre filtros solares hipoalergênicos, não comedogênicos. O que significa isso? Hipoalergênico não causa alergia e não comedogênico não promove estimulação da formação de acne, né? E depois, para adolescentes, filtros solares químicos acima de fator 30, de 30 para cima. É verdade, eu já ouvi falar muito a questão do fator 50, por exemplo, que na verdade não é 50, enfim, o 50 realmente protege mais que o 30 ou não? Um pouquinho a mais, viu, Ju? Porque assim, se o filtro 30 protege por volta de 92, 96% da radiação ultravioleta, o filtro solar 50, 60, ele vai proteger 98%. Então, assim, existe uma porcentagem realmente maior de proteção solar, porém muitas vezes, se você reaplicar o filtro solar 30 periodicamente, você também vai ter essa proteção. Às vezes você vai pagar um pouco mais caro por uma diferença, um percentual muito pequeno, muito mínimo. Porém, em alguns pacientes que têm doenças da pele relacionadas com o sol, como por exemplo lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune estimulada pela radiação solar, nesses casos nós usamos realmente um filtro solar mais potente. E também usamos roupas com filtro solar. Hoje em dia, na trama das roupas, você consegue ter um filtro solar fator 50. Então, para pacientes principalmente que têm doenças relacionadas com radiação ultravioleta, nós indicamos filtros acima do 30, como 50, 60 e até o fator 100. Indicamos também roupas com filtro solar.
E quem tem outras complicações, como o vitiligo, por exemplo, também tem que tomar algum cuidado especial? Sim. O vitiligo, por outro lado, é uma doença que a gente precisa da radiação ultravioleta para estimular novamente aquela pigmentação. Porém, os excessos também podem causar malefícios para a pessoa que tem vitiligo. Lembrando que ela não tem melanina na área de mancha, então é uma pele mais sensível, ela sofre mais as radiações ultravioletas. Então, assim, ele tem que ficar exposto ao sol, né, naquela área com vitiligo, mas por um período mínimo, sem filtro solar, de 15, 20 minutos. E após essa exposição terapêutica, né, uma exposição para tratamento, aí ele deve aplicar o filtro solar naquela pele também. Por quê? Ela pode formar mais facilmente uma bolha, uma queimadura superficial de pele. Então, cuidado também, né, doutora? Muito cuidado. Doutora, muito obrigada pela sua participação e que todo mundo aproveite esse fim de ano, fique com uma cor, mas de forma saudável, né? Perfeito, é um prazer. Um ótimo ano novo para você, Obrigada, doutora. igualmente, Até Ju. a próxima. Até a próxima.